coração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais, e então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus, imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento, e estou vivendo agora a vida eterna, a eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão, e embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito, e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por suas constantes e eternas proteção e orientação. Muito obrigado. Então vamos à primeira parte, perguntas e respostas. Tenho fascite plantar no pé esquerdo e dói muito ao andar. Como resolver? Então, primeiramente falarei a frase do mestre Masato Taniguchi. O solo representa Deus e as partes inferiores das pernas, antepassados. Então, se ocorre algum problema nessa região, gangrena, sola do pé ressecada e outras coisas mais, significa o quê? Que nossos antepassados não estão sendo vivificados por Deus porque nós estamos falhando nas atenções, nas orações a eles. Então, quando se fala atenção aos antepassados, tem a parte física, que é cuidar dos túmulos, providenciar a sua limpeza quando visitar 2 a 3 vezes por ano, levar flores, deixar limpinho. Limpinho não é só assoprar, tirar o pó de cima, não. Às vezes tem aquelas fezes das pombas, outras coisas a mais. Então, lavar pelo menos a superfície, deixar limpinho, como nós deixamos a cozinha. E também em casa, orar para eles diariamente a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Então, fazendo isso, esse problema vai desaparecer. E outro detalhe que é fundamental. Então, às vezes as pessoas também guardam certos ressentimentos com relação a papai, por isso que dá problema na perna esquerda. E nesse caso,
creio que dentre esses jazigos que você não tem ido visitar, da família do seu pai, há alguns que realmente estão precisando de uma limpeza, de uma visita 2, 3 vezes por ano. Então muitas vezes a pessoa fala, mas é muito longe, mas para passear nada é longe, mas quando é para visitar o túmulo parece que é longe. Muitas vezes a pessoa viaja para passear 2, 3 vezes muito mais distante de onde fica o jazigo, mas isso não acontece. Tá? Então, pergunta número 2. Feminino, mais de 60 anos, pressão sanguínea oscilando, causando grande desconforto como dor de cabeça, tonturas, dor na nuca, olhos ardendo. Então, esse é um ponto importante que precisa entender o seguinte: precisa dar mais amor aos antepassados, principalmente esse problema que dá na nuca, na cabeça, nos olhos. Muitos casos ocorrem quando as pessoas simplesmente ignoram os antepassados, ignoram, abandonam. Então, há problemas de cegueira noturna, por exemplo, necessitando melhorar o seu destino. Problemas desse tipo é porque as pessoas precisam dar mais amor aos antepassados. Por esse fato que ele fala para visitar os jazigos dos antepassados 2 a 3 vezes por ano, providenciar a sua limpeza. E no livro Ilumina Seu Caminho consta o relato de uma senhora que tinha alguns problemas, uma delas tinha problema de glaucoma. Quando visitou o túmulo antepassado, no dia seguinte estava totalmente curado. Então precisa dar mais amor a antepassados. E dentro desses fatos é importante que, se você ainda não leu, ainda não está lendo as sutras antepassados, comece a fazer o mais rápido possível. Leia a sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade para eles diariamente e sempre no horário estabelecido. E também, conforme dissemos, visitar os túmulos antepassados. Por quê? Porque tem antepassados que ainda, aqueles antepassados que são de cor azul, os espíritos têm cores, de acordo com o estágio que se encontram, tem cores. O espírito de cor azul, branco, são aqueles bem elevados que não necessitam, não obrigatoriamente necessitam visitar os túmulos deles. Mas como você não sabe que cor são os seus antepassados, então visite todos. E aqueles que são de cor vermelha são aqueles apegados, que eram muito apegados ao corpo carnal, por isso que eles ficam nos cemitérios. Os espíritos que habitam os cemitérios são espíritos de cor vermelha. São esses que necessitam cuidados, atenção, fazer com que possam sentir felizes em cuidar dos túmulos deles, porque é ali que eles permanecem. Então, às vezes, as pessoas que já estão lendo a sutra, mas eu estou lendo a sutra, mas de que forma que você está lendo? Você está lendo correndo com a pressa de chegar no fim? Ou então lê uma parte? Ou então está falhando alguns dias? Esse é um modo um pouco displicente que não deixa os antepassados felizes. Eles necessitam muito dessas palavras da verdade. Eles precisam superar todos esses problemas compreendendo o conteúdo da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Por isso, há pessoas que leem somente a Sutra em 30 capítulos, uma ação da Sutra 30 capítulos, porque tem preguiça de ler a Sutra inteira. Faça a empatia. Se você estivesse no lugar deles, sofrendo, necessitando superar o problema, você gostaria que os antepassados, que os seus descendentes lessem a Sutra inteira. Então faça isso. Dê mais amor aos antepassados. Olhos ardendo, dor na nuca, conforme nós dissemos, isso está muito ligado a problemas ligados a antepassados que necessitam de orações. Okay? Então, principalmente esse problema na nuca, é algum antepassado que morreu e não sabe que morreu. Então tem esses casos também. Tem aqueles que continuam doentes, tem aqueles que nem sequer sabem que já está, que deixaram o corpo carnal. Por isso, outro detalhe fundamental: verifique-se na sua relação, se você já conhece Eichonoye e teve a festividade de Santuário Roso, você providenciou registros para eles. Às vezes a pessoa faz meia dúzia, só faz meia dúzia de registro e pensa que já fez tudo. Não fez não, né? Tem que fazer dos avós, do bisavós, tataravós, dos antepassados colaterais, que são os tios, tios-avós. Depois que muitas pessoas têm problema, falam, eu sofri uma queda e quebrei o ombro, quebrei a costela e pensa que foi a queda que fez isso. Não, é displicência com os antepassados colaterais, e que muitas vezes tem aqueles antepassados colaterais, um tio, tia, que tinha um carinho muito grande por você, que te tratava como filho, ou então aqueles que eram solteiros e que não tiveram filhos, então teu amor pelo sobrinho é muito grande. Eles faleceram e ficam esquecidos pelos seus sobrinhos, né? Então esse amor deve estender para essas pessoas. Eu normalmente, particularmente, faço de todos os antepassados
que eu tive informações, que minha mãe conseguiu até dos bisavós, até dos tataravós consegui, dos colaterais todos, primos, tios, sobrinhos, todos eles. Até dos parentes, amigos, colegas que trabalharam comigo na empresa, todos que eu soube que faleceram, eu providencio registros espirituais para eles. Para que não fique muito pesado, então faço, cada mês vou entregando um pouquinho. Por isso, esse amor, essa atenção, esse carinho, não pense que você vai gastar, não. Eles vão te retribuir tudo isso. E outra coisa, é a missa mais barata do mundo. Então, 5 missas por dia, por apenas R$3. Por dia durante um ano, hein? 1.825 missas por ano. Por isso, esse amor antepassado, eles merecem, ok? Então, outro detalhe, em casa, ore para os seus antepassados, seus cônjuges. Não ore para os antepassados de outras famílias, somente para os seus antepassados. Terceira pergunta. Neto com 18 anos fazendo coisas erradas. Estou orando muito, mas não tem resolvido. Já o coloquei na missão sagrada desde bebezinho. Tem orado, mas não tem resolvido? Sabe por quê? Porque acredita que ele é dessa forma que você está vendo. Enquanto nós estivermos olhando somente naquilo que não é realmente a natureza divina, vai continuar manifestando. Ou seja, Cristo disse, conforme cresce, assim será. Em outras palavras, tudo é projeção da mente. Se acredita que ele é mau, que é isso, que está fazendo isso, que está mexendo com droga, não sei o quê, pensando que é viciado, pensando, acreditando, vai continuar conforme cresce. Da forma que acredita, assim será. Então, passe a acreditar no eu verdadeiro dele, no eu verdadeiro. Nós temos 2 eus. Um é falso, o outro é verdadeiro. Então, por que vai ficar olhando somente para o falso eu? Que Deus não criou dessa forma. Aquele falso eu é uma série de ilusões que faz com que a pessoa, muitas vezes influenciada por um amigo, ou então muitas vezes por influência também de abortos que aconteceram na família, passam a se envolver com coisas que não devem. Então, tem vários fatores, mas este eu falso que faz algumas coisas indevidas não é o verdadeiro. Deus não criou ninguém dessa forma. Deus criou todos a sua imagem e semelhança. Então, é olhando a natureza divina do seu neto que deve fazer as orações, ok? Então, faça o seguinte, ouça o CD, antes que o CD caia em desuso, também já está caindo, né? CD O Poder da Oração. Ouça atentamente, dê esse CD também para os pais do seu neto, para que eles ouçam e pratiquem também. Se a vovó praticar, o papai praticar, a mamãe praticar, conforme está no CD, em menos de uma semana ele vai ser outra pessoa. Por quê? Porque a família toda vai passar a acreditar no eu verdadeiro. Oração é aquilo que nós vamos gravando subconsciente, repetindo. Por isso que Cristo diz, perdoai 70 vezes 7, para que a pessoa grave e passe a sentir aquele amor pela pessoa. Agora, se normalmente as pessoas acreditam naquilo que não é, vai continuar manifestando. Então acredite na natureza divina, conforme Deus criou o seu neto, conforme ele criou, tá bom? Ouça o CD Poder da Oração, pratique conforme ensina o poder da oração. Mais amor, menos bronca, menos sermão, mais atenção, mais abraço, mais sorriso, isso que eles querem. Quarta pergunta. Meus pais retornaram para o mundo espiritual e desde então tive transtorno de ansiedade generalizada, agravando com muita sensação a falta de ar, o que devo fazer. Com certeza o papai e a mamãe morreu doente com falta de ar, com certeza. Então, o fato deles ter deixado o corpo carnal, eles estão precisando agora de uma atenção espiritual, muito espiritual, muito espiritual. Dentre essa atenção espiritual, aqueles que não entenderam, não compreenderam quando estavam vivos. Ou seja, a verdade vos libertará, disse Jesus Cristo. Essa verdade é a realidade divina, aquilo que veio de Deus. Ou seja, homem é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, todos somos a mesma vida de Deus. E outras coisas mais que estão na sua chuva de néctar da verdade. Okay? Então, faça uma oração especial para eles durante 21 dias, 30 dias ou 49 dias, de acordo com a tradição da família. Reserve o horário, evoque o nome dos dois, leia a revelação divina, as 2 revelações divinas da vida eterna que antecede a Sutra Sagrada Palavras do Anjo. Certo? Depois, leia a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, com muita calma, com muita atenção, com muito amor.
Terminada a sutra, leia uma oração, cada dia uma oração do livro da oração, da Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1. E assim, todos os dias, até completar esse período. Em outro horário, para todos os demais antepassados seus e do seu cônjuge, né, se for casado. E faça isso para o papai e mamãe durante 21, 30 ou 49 dias. Para os antepassados, ad eterno. Sempre, enquanto estiver na Terra, faça isso, ok? Como fazer a leitura da Sutra Sagrada para alguém da família? Preciso fazer uma introdução? Há expressões específicas a serem ditas antes da leitura da Sutra? Não precisa tanta formalidade. Quando Cristo orava para as pessoas, ele simplesmente contemplava a natureza divina da pessoa, o eu verdadeiro, a vida perfeita de Deus que se alojava na pessoa que ele orava. Simplesmente dessa forma. Então, faça dessa forma, tá bom? Então, tenha em mente o seguinte: as virtudes, a natureza divina, o eu verdadeiro, a vida sublime, perfeita, eterna, indestrutível, imortal, que Deus criou nessa pessoa. Veja o eu verdadeiro, veja o Deus interior dessa pessoa. Concentrado nessa imagem do eu verdadeiro dela, do Deus sagrado, do eu verdadeiro. E, em seguida, leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Há pessoas que muitas vezes estão lendo e pensando assim: eu vou ler para ele melhorar. Desse jeito não melhora, porque acredita que ele não é bom, não acredita no eu verdadeiro, não acredita na natureza divina, então não vai melhorar. Então, acredita na natureza divina com esse pensamento, com essa concentração, com esse sentimento, leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, tá bom? E até bom, antes de iniciar, repetir algumas vezes, repetir umas 4, 5, 10 vezes, 15 vezes, até obter aquela concentração. Você é filho de Deus, é amável, harmonioso, é bondoso, é compreensivo. Você é filho de Deus, é amável, harmonioso, bondoso, compreensivo. Você é filho de Deus, amável, harmonioso, bondoso, compreensivo. E com esse pensamento, com essa vibração, leia a Sutra Sagrada. E durante o dia, toda hora, pense nessas palavras. Você é filho de Deus, é amável, harmonioso, como se você estivesse na sua frente. E assim a Sutra vai surtir um grande efeito, muito efeito. Sexta pergunta. Sinto uma constante vontade de mudança e insatisfação com o momento, e não é só agora. Já mudei de estado 2 vezes, já mudei de cidade várias vezes, sempre tenho vontade de mudar de emprego, porque sempre tem algo ou alguém que me incomoda. Como eliminar essa insatisfação? Você já mudou de cidade, mudou de estado, mas sempre está na mesma situação. Isso ocorre porque a mudança que você precisa fazer não é física, é dentro de você. Dentro de você. Carl Augustus Menninger, que é o grande papa da psiquiatria e também um psicanalista e médico, ele escreveu no livro dele, Mente Humana, vários casos semelhantes ao seu. São casos de isolação, que eles chamam de isolação. Um deles é devido a um pai patológico. Com a morte da mãe, o pai contratou uma empregada só para ficar cuidando do filho, mas o filho não estava doente. Mas preocupado para que não acontecesse com o filho aquilo que aconteceu com a esposa, ele queria um acompanhamento direto de uma enfermeira. Então a reação do pai foi essa. E o filho não tinha folga. Toda hora a enfermeira, alguma coisa, que está acontecendo alguma coisa, Então isso incomodava o menino. Outro caso que aconteceu foi de uma família muito pobre mesmo, que os pais sempre estavam conversando, discutindo sobre a parte financeira. E em uma ocasião faleceu um parente desse casal que deixou uma fortuna muito grande para eles. E a mãe comprou um carro para a filha, que estava sempre pobre, sempre com roupa surrada, sempre muito complexada com relação aos colegas, porque os colegas já tinham uma vestimenta, um lanche melhor, tudo melhor. Então, de repente, ficaram ricos e ela comprou um carro para a filha. Aí a filha começou a se vestir melhor, mas os velhos hábitos, os sentimentos da filha continuam igual. Continuava tímida, isolada, acanhada, sem autoconfiança. Então ela passou a usar, com dinheiro, passou a usar roupas caras. Mas os colegas se distanciaram dela porque
ela perdeu aquilo que os colegas admiravam nela, que era a meiguice. Então, mudou e com isso perdeu as amizades. O problema foi diminuindo e até que um ponto ela começou a trabalhar, só que quando ela deixou de trabalhar do lado comercial e passou a dar assistência, atenção para as crianças, isso ajudou muito essa moça a sair dessa situação. Por quê? Porque passou a satisfazer os anseios que era portadora e passou a dar mais. E esse fato de conversar, dialogar, brincar com as crianças, deu um maior desembaraço, fez com que ela saísse daquela casca do ego. Então, isso era uma coisa que fazia com que ela se isolasse de todo mundo, pensando que ela fosse diferente e nada estava bom para ela. Esse era outro tipo de incômodo que Menninger mencionou no seu livro. Tem outros casos que ele mencionou no livro, tem muitos casos, mas como tem várias perguntas, não podemos ficar presos somente a uma pergunta. Agora, continuando a você que perguntou, o que você sente é de alguém que te incomodou. Volte para a infância, volte para a idade de 2 anos, 3 anos, como que era o seu pai, como que era a sua mãe. Quem era, um dos dois era excessivamente preocupado com você. Quem queria que você fizesse do modo dele ou dela, que quisesse, tem que ser desse jeito. Os desejos que você tinha, muitas vezes, não podia porque tinha que reprimir esse desejo, porque papai e mamãe mandou fazer desta forma. Outra pergunta, por acaso você perdeu um irmãozinho? E essa tensão, esse zelo, medo de que acontecesse com você também fosse excessivamente exagerado? Por acaso seus pais desejavam ter filhos e justamente quando você nasceu, foi depois de muito tempo, ou seja, depois de muita espera e que você nasceu? Isso pode fazer que quando acontece isso, os pais ficam excessivamente apegados à criança e aquele excesso de apego, aquele excesso de zelo, aquela super mãe, super proteção do pai, faz com que a pessoa não se sinta feliz. Sente-se muito incomodado. Olha, faz mais ou menos 61, 2 anos mais ou menos, que eu, na ocasião, ouvindo a Rádio Bandeirantes, e uma mulher perguntou para um psicólogo que estava sendo entrevistado. Então ela disse, eu tenho um filho, ele é filho único, e às vezes ele sonha que ele está num vale, e lá embaixo do vale tem uma casinha, só tem essa casa. E ele sente que ele está dentro dessa casa, e tem um tigre rodeando a casa. O psicólogo falou, esse tigre é você, que não dá liberdade para fazer nada, você fica muito apegado, muito prendendo o seu filho com excesso de zelo, excesso de pensamento, excesso de preocupação. É isso que acontece. Então, deixe mais, ou seja, o desejo de ser humano, ser amado, ser elogiado, 5 desejos, ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil, ser livre, é um dos fatores. Então, o que aconteceu com você, de alguém ficar muito preocupado com você, isso faz com que no seu inconsciente parece que ainda até hoje alguém está te incomodando, está te vigiando, está te seguindo, coisas dessa natureza, tá bom? Então, veja bem, procure manifestar mais amor e gratidão aos pais. E muitas vezes também atrás disso, o fato de você mudar, em psicologia é visto como fuga também. Ficar longe deles, ficar longe, por isso que muda de cidade, muda de estado. Você até pensou em mudar de país, mas isso não vai resolver o problema. Então o amor dos pais deve ser reconhecido, desenvolvido, tenha mais gratidão. É natural que os pais tenham esse amor, esse apego pelos filhos. Então leia o livro Vivendo e Amando. Esse livro vai te ajudar muito, é uma biografia da preletora Emiko Hinonishi. E volte mentalmente para a idade de 3 anos, 4 anos, 5 anos, cada dia faça com que, imagine que você está com 3 anos, no dia seguinte pensa que está no 4, outro subsequente 5, assim, vai cada dia agradecendo toda hora que puder, papai e mamãe, obrigado, papai e mamãe, obrigado por ter feito tanta coisa, papai, obrigado. Veja tantas coisas boas que eles fizeram para você. A mamãe trocava sua fralda, dava de amamentar. Agradeça, veja do bom, tá bom?
7ª pergunta. Recentemente abri um comércio e ela não está nem pagando as contas. Não consigo nenhum retorno financeiro. Já estou com vontade de desistir e procurar emprego novamente. O que faço para melhorar a situação e eliminar esse vazio que sinto? Eu estou procurando algo que não sei o que é. Esse é um ponto importante que você... Bom, tem mais 3 perguntas idênticas a essa. Então, primeira coisa que você tem que fazer, as coisas não vão para frente porque você não definiu o que você quer. É importante, isso é parte, eu sou administrador, minha profissão é administrador de empresa, então o princípio básico de um planejamento estratégico é definir o que você quer e o que você precisa fazer para chegar lá, onde você quer chegar e o que é preciso fazer para você chegar lá, onde você quer chegar. Então, da mesma forma, o que você quer, primeiro passo é essa definição do que você quer. Se você quer abrir um comércio, já abriu um comércio, então vá em frente. Mas tem um detalhe, agradeça o que você tem. Agradeça e não reclame, não lamente, não reclame, não lamente. Leia atentamente o livro Convite à Prosperidade, volume 1. Coloque em prática tudo que ensina o livro. E não se iluda pensando, já entendi. É muita ilusão pensar que lendo uma vez já entendeu. Isso não é o caminho, não. Se você entendeu mesmo, você é capaz de falar, explicar, até explicar para as pessoas que não conhecem nada, tudo que você leu no livro. Mas se você não lembra, não sabe como dar sequência, significa foi só superficialmente. Você ainda não tem domínio do assunto que você leu. Tem que ter o domínio, tá bom? Então, por exemplo, nesse livro, no item 6, no 6º texto, diz o seguinte: sintonizar as ondas mentais com Deus. Então, se sintonizar as ondas mentais com Deus, para sintonizar com a mente com Deus, você primeiramente tem que estar em harmonia com tudo e com todos, porque Deus é amor. Se você não estiver manifestando amor, você não vai sintonizar, porque a semelhança, a lei da semelhança, certo? Então, esse é um ponto muito importante. Outro fato é o seguinte: sinta-se merecedor do que você está fazendo. É bom ler e copiar o livro, é bom ler e copiar o livro A Humanidade Isenta do Pecado. Copiarei e copia, tá certo? No item 13 desse livro, Convite à Prosperidade, volume 1, o 13º texto diz o seguinte: não se impacientar em realizar o objetivo. Não fique impaciente. Começo, é lógico que tenha muitos atropelos, altos e baixos, ainda mais agora com essa pandemia que houve, o comércio praticamente ficou estagnado. Então, no item 16 diz o seguinte: conte seu plano a Deus, conte seu plano a Deus. Mas se você fala, não tem um plano, então estabeleça um plano, estabeleça um plano. Já que você abriu um comércio, vá em frente, acredite, mentalize, ou seja, um ponto importante antes de tudo, tire tudo que é negativista. Tudo aquilo que você vai, não deu, não sei o quê, fulano também não deu certo. Não olhe esse lado. Pensa do seu lado que só deu certo, que vai dar certo. Outro ponto importante, para receber é preciso dar. Você tem dado amor aos antepassados, todos os dias sem falta? Você tem dado amor, alegria para os seus pais, sogro, sogra? Você tem dado amor, alegria para o seu cônjuge todos os dias? Então, para os antepassados, leia 2 vezes por dia a chuva de néctar verá. De manhã, chuva de néctar, à noite, palavra do anjo, tá bom? Carregue o livro Convite à Prosperidade, volume 1. Outro ponto importante: imagine a loja cheia de clientes. Isso você não fez. Você pensa, vou abrir um comércio e pensa que... Não, você não plantou o que você quer colher. O que você quer colher? A loja cheia, você prosperando, os clientes felizes, pense bem desse lado. Então, imagine essa cena. Ou seja, orar crendo que já recebeu. E o que você quer receber? A loja cheia? Então, imagine que já está cheia a loja. Mas, outra coisa, congela essa imagem. Visualize, imagine, contemple e agradeça. Visualizando essa imagem. Acredita, pense, sinta, é verdade. Obrigado. Já é fato, obrigado. Agradeça. Mesmo que isso não esteja acontecendo no momento, continue imaginando, continue agradecendo, tá bom? Outro ponto importante: você sorri alegremente para os seus clientes? Você atende com gratidão, mesmo que ele gaste somente R$1? Mesmo que ele gaste somente R$1, agradeça. Tá? Agradeça. Outro ponto importante: em casa está tudo bem? Está tudo bem, em harmonia mesmo? Se você não está em harmonia, se briga em casa, discute, vai trabalhar,
Que tipo de vibração que você vai emanar no local de trabalho? Que tipo de vibração que os clientes vão sentir de você? Aquele espírito de desarmonia, aquela cara azeda, aquele mau humor. Mesmo que você sorria assim, mas há por dentro aquela tristeza porque brigou em casa. Isso tudo vai atrapalhar, isso tudo. Então, em primeiro lugar, harmonizar, reconcilia-te com todas as coisas da terra. Agradeça a cada cliente, sorria. Outro detalhe, como que é o ambiente da loja? A iluminação é claro e escuro. Ninguém gosta de entrar numa loja que parece uma boate. Todo mundo gosta de um ambiente claro, bem claro. Bom, purifique todos os dias a loja, indo uma hora antes e leia a Sutra Sagrada. Antes de abrir a loja, leia a Sutra Sagrada dentro da loja. Tá certo? E leia o livro Melhore Seu Destino, orando os antepassados. Isso é muito importante. Ok? E não esqueça, a saudosa pretora Nilza Macedo, uma vez a filha dela, a pretora Nilza Macedo morava na Bahia, e a filha, casada, dentista, morava em Montes Claros. Aí um dia a filha conversou com a mãe: mãe, nós construímos o consultório dentário do outro lado da rua, lado errado da rua. Ela falou, lado errado da rua. E a mãe perguntou, por quê? Porque do outro lado da rua tem um outro consultório, os pessoal todos vão para lá, para outro consultório e não vem no nosso. Aí a mãe falou, filha, você recebeu tanto de Deus, te deu saúde, te deu tudo que você precisa, olhos, ouvidos, e você, o que você está dando para Deus? O que você está dando para Deus? Nada. Então você está roubando de Deus. Você tem que retribuir um pouquinho para Deus. Ajude, ajude. Né? Então você que está assistindo, que frequenta a outra igreja, também é importante saber disso. Importante é manifestar o amor para poder receber. É preciso plantar para colher. É preciso dar a semente para o solo para poder colher. Então a mãe falou, então faz o seguinte, ajuda aqui, passa aqui que dá para mim que eu vou contribuir no seu lugar. Ah, mãe, a senhora vem com isso, não sei o que. Ela fala, faça isso, minha filha. Primeiro lugar, Deus. Primeiro lugar, Deus. Primeiro lugar. E faça isso. Minha filha, e com a vontade, tá bom, mãe, eu vou começar a ajudar. Bom, 3 anos, 4 anos depois, o consultório da filha, chamava-se Maria Helena, hoje ela está no mundo espiritual, começou a prosperar, o consultório era dela e do marido, que os dois eram dentistas. E tanto assim que, pouco tempo depois, 4, 5 anos depois, o casal foi para a Europa 3 vezes, tinha um carro importado 0 quilômetro, começou a prosperar, começou a dar tudo certo, quando não esqueceu de manifestar o amor ao próximo, de manifestar o amor a Deus, ok? Então, até falar nisso, semana passada, nosso amigo Valmir mandou uma mensagem dizendo: boa noite, professor, esta alegria quero dividir com você. Veja que interessante, durante a sua aula eu fiz 2 doações, veja na foto, depois eu fui jantar. No restaurante encontrei um casal que é cliente meu. No dia, durante o dia, o marido havia feito um pedido muito grande para mim. No restaurante, a mulher veio à minha mesa e disse: quero repetir o mesmo pedido que o meu marido fez com você e quero que faça para minha loja também. Então, é consequência, né? Não é consequência, tá bom? Então, quando tiver alguma coisa para fazer, ajudar alguém, vítima da enchente, vítima do não sei o quê, ajude de vez em quando, puder, ajude o que puder, mas o importante não é ficar só pensando em si. Pense em manifestar amor ao próximo. Que as pessoas que estão sempre manifestando amor ao próximo sempre têm sorte, porque está sempre plantando, por isso que colhe. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à parte 2. Primeiramente, os abraços para as pessoas que deixaram a cidade onde estão vivendo. Então, abraço para Itatiba, São Paulo, Teresina, Piauí, Aracaju, Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, Campo Grande, Regional Santana, São Paulo, Brasília, Imperatriz, Maringá, Regional Santo André, Regional BH Caiçara, Dracena, São Paulo, Iturama, Minas Gerais, Maceió e Cacoal. Então, vamos para a aula de hoje. Primeiramente, vamos recapitular
umas 3 telas para que possamos entender melhor e dar continuidade. Então, vou dando 3 telas. Analise bem essa frase: fundamento de toda vida moral é autorreconhecimento de que o próprio eu é vida sublime. Vou repetir que é muito importante essa frase. O fundamento de toda vida moral é o autorreconhecimento de que o próprio eu é a vida sublime de Deus. Se você economizou muito para comprar um notebook ao ver um amigo que possui igualzinho um notebook da mesma marca, mesmo modelo que o seu, o que você vai sentir? Que o notebook dele é bom. Você vai valorizar o notebook dele, porque você sabe que é igual ao seu, certo? E da mesma forma, se você compreender que quem é você, que você não é uma vida, não é fruto de um pecado, não é fruto que nasceu para ficar pagando o pecado de Adão e Eva, que você veio como vida sublime de Deus, não veio para ficar pagando o pecado de ninguém. Você não veio como fruto de um ato pecaminoso, não. Você é filho de Deus, é vida perfeita de Deus, compreender a sua natureza divina, que é muito mais superior daquela imagem que você tinha anteriormente. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aprendemos, ouvimos, mas muitas pessoas não se conscientizaram que ela também é filha de Deus. Pai nosso que sai no céu é Deus, então nós somos filhos de Deus. Simplesmente isso. Simplesmente nós somos essa vida sublime de Deus. Ou seja, compreendendo quem é você, reconhecer que você tem uma vida sublime, aprender a amar e respeitar a si próprio. Então, se você entende, você compreende que a sua vida é sublime de Deus, você passa a respeitar as outras pessoas também, porque sabe que os outros também são vidas perfeitas de Deus. Você sabe que você é filho de Deus, você também vai respeitar o outro que também é filho de Deus. Mas se você você não reconhece que você é uma vida sublime, acha que você é que não tem valor, por exemplo, o filho do ladrão, fala: eu sou filho do ladrão, por isso que não tenho valor, não sabe reconhecer, não dá valor, não reconhece que ela é a vida sublime de Deus, então ela também vai fazer coisa errada, porque vai achar que isso é natural. Mas sabendo que é vida sublime de Deus, que filho de Deus tem que ver como Deus, filho de porco vive como porco. Então, agora eu vou entender melhor. O fundamento de toda a vida moral é o autorreconhecimento de que o próprio eu é vida sublime. Reconhecer, compreender, entender, amar, respeitar a sua própria vida. Essa parte é a parte início, a base da moral. Que você entendendo quem é você, você passa a respeitar o outro, porque sabe que o outro também é igual a você. É a mesma vida de Deus. Na Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 2, edição 1, diz o seguinte: é chegado o momento de renascer. Renascer significa mudar por completo a ideia de que temos de nós próprios, ou seja, abandonar a ideia de que nós somos corpos carnais e alcançar a conscientização de que nós somos filhos de Deus, seres espirituais que têm existência verdadeira. Eliminar o apego ao eu físico e individual e despertar para o eu grandioso. Deixar de acreditar que nós somos seres limitados e adquirir a convicção de que nós somos seres ilimitados. Abandonar a crença de que nós somos mortais e despertar para a verdade que nós somos eternos, vida eterna, vida indestrutível de Deus. Saímos do útero das nossas mães e durante muito tempo mantivemos a crença errônea de que éramos filhos da carne. Em consequência, levávamos uma vida de autolimitação, considerando-nos seres insignificantes. Devemos mudar radicalmente a nossa postura mental, alcançando a conscientização de que não somos meros corpos carnais, pois no âmago do nosso corpo físico existe um ser sublime, perfeito, que é o nosso eu verdadeiro. Isto é renascer. Devemos despertar para a verdade de que o homem, sendo filho de Deus, é dotado de sabedoria, amor, bondade, enfim, de todas as virtudes do nosso Deus Pai. Substituindo a inverdade pela verdade, a ilusão pela verdade, substituindo o falso pelo aquilo que é real, que é verdadeiro, de que todos nós somos filhos legítimos de Deus, que nós não nascemos para pagar pecado de ninguém, mas nascemos para viver a glória de Deus aqui na Terra. Esta é a nossa verdadeira identidade. Isso é glorificar a vida. Por isso que na declaração iluminadora da Seichoné diz: declaramos transcender todo o sectarismo religioso e glorificando a vida.
dar glória à nossa a nossa natureza divina verdadeira. Viver em fiel obediência à lei da vida. Não entrar em contramão com a lei da vida. Viver em fiel obediência à lei da vida. Lembram da frase, o fundamento de toda vida moral é auto-reconhecimento de que nós próprios somos a vida sublime de Deus? Sabendo que sua vida é sublime de Deus, passaremos a respeitar e amar as outras pessoas que também são filhos de Deus. Vamos então agora uma parte que é o ponto importante que nós dissemos na semana passada, que agora nós estamos na verdade da vida, volume 24. Então essas aulas iniciamos em 2010, portanto 10 anos, já vamos partir para o 11º ano, e antes muitos não conheciam, ou sabiam, mas não podiam, não tinham acesso livre, somente quem tinha links, e o link era dado para regional e associações locais. Então, o professor Fumio Nishiyama, nosso presidente doutrinário, abriu as portas de misericórdia e permitiu, então, que fosse transmitida pelo YouTube, por isso vai para o Brasil todo e mundo inteiro, por isso que muitos brasileiros que vivem em outros países, vários países, Estados Unidos, Canadá, Europa, toda a Europa, África, Ásia, todos esses continentes, então, estão tendo condições de ter acesso a essas aulas. Por isso, é um ato de caridade, uma decisão que é para ajudar todo mundo. Por isso, vamos estudar bastante aquilo que nós aprendemos, tá bom? Então, quando dizemos que a Seichonoye, ela não surgiu baseada em nenhuma religião. A Seichonoye não é seita. A Seichonoye é uma filosofia que veio por inspiração. E quando dizemos que é por inspiração, muitas pessoas ficam pensando, como por inspiração? Vou ler aqui a página 35 da edição da Verdade da Vida, volume 1. Essa carta é uma carta que um jovem, na ocasião, chamado Masayoshi, mandou para o mestre. Ele, praticando o Shinsokan, ele passou a ter uma visão nítida, concentrado, com os olhos carnais fechados, passou a ter uma visão exata do que estava acontecendo naquele momento com o mestre Masaru Taniguchi. Então ele mencionou o seguinte na carta. A carta foi recebida pelo mestre dia 1º de janeiro de 1931. Praticava o Shinsokan e estava em estado de êxtase. Repentinamente, na direção sudoeste, em relação à minha posição, começou a aparecer diante dos meus olhos o vulto esmaecido do mestre. Na verdade, eu não vi ainda nenhuma vez o rosto do mestre. Não sei se é isso a natureza do espírito, mas enxergo realmente. Há algum tempo, o mestre está num dos cantos da sala, sentado com dignidade à escrivaninha, segurando a caneta costumeira e escreve algum pensamento. É tão nítida a cena como se estivesse ao alcance das mãos. Sentado em posição aprumada, segura com firmeza a caneta embebida de tinta. Do corpo do mestre irradia infinitamente a luz. De aspecto um tanto franzino, porém que entusiasmo. Percebe-se já à primeira vista a decisão com que se dedica ao caminho. A caneta cheia de vida começa a correr pouco a pouco. Enquanto não escrevia ainda algumas linhas, o mestre se colocou numa situação de ausência do eu. E a velocidade da pena celeremente foi se acelerando. Corre, num segundo é uma figura completamente diferente do mestre. Lábios cerrados, barbas que caem até o peito, só de ver. Sente-se que é um ser espiritual muito elevado. Mas que é do mestre? Procuro. Ou seja, o rosto do mestre, a figura do mestre desapareceu. E apareceu no rosto, onde estava o rosto do mestre, apareceu a cena de um senhor de barbas brancas e cabelos brancos. Então o mestre está dissolvido no interior do ser espiritual. Este tem as mãos o domínio de tudo e prossegue a escrita sem olhar para o lado. Que coisa! Nem pausa, nem para pensar ou reescrever. E que rapidez da pena! Quase não se pode acompanhar com as vistas. Que interessante! De onde terá vindo, afinal, este ser? Partiu do corpo do ser espiritual uma luz divinal que transformou os arredores num paraíso de luz.
que serenidade, que tranquilidade. Os arredores são ainda domínios do ser espiritual. Em pouco tempo a caneta foi posta e o homem espírito apagou sua imagem. Verbo parecer, parece que foi terminado o assunto que deveria ser escrito. Daí por diante se transformou na presença solitária do Mestre. Sua atitude é a de ter se libertado de um pesado cargo. Repentinamente se folgou, como um pássaro que foi solto da gaiola, e lê com atenção o artigo que terminou de escrever. O olhar penetrante do mestre está deveras atraído pelas palavras. Lê atentamente 2 ou 3 vezes e se mostra comovido, tomado por misteriosa espiritualidade. Também não é por menos, já que por muito mais do que ser conduzido a um vastíssimo domínio territorial, pois é um escrito do próprio ser espiritual. Permaneci absorto nessa visão durante algumas dezenas de minutos, observando atentamente o desenrolar da cena. O mestre colocou tudo em ordem e começou a trabalhar em outro intento. Após a escrita, uma observação. Também no dia 14 do mês passado, durante a realização de Shinsokan, havia tido uma visão. E ontem à noite deparei-me com essa maravilhosa cena. Eu sou moço ainda e pobre em experiências da vida. Porém, não tome como se isso tudo fosse fruto da emotividade do Masayoshi. Então, isso realmente acontece. E não é a primeira pessoa que escreve ter visto o mestre. Pela primeira vez conheci minha própria grandeza. Continuação, a carta do rapaz. Pela primeira vez conheci minha própria grandeza. Isso porque eu acredito que atrás de mim também está um ser que me comanda sempre. Não, aqui já é a palavra do mestre. Meus respeitos. Estive ocupado para registrar os acontecimentos daquela noite, por isso não pude remeter Voltando, é a continuação da carta. Pela primeira vez conheci minha própria grandeza. Isso porque eu acredito que atrás de mim também está um ser que me comanda sempre. Meus respeitos, noite dia 30 de dezembro. Estive ocupado para registrar os acontecimentos daquela noite, por isso não pude remeter-lhe a carta logo. Agora eu próprio tenho uma sensação estranha. Será que aconteceu realmente tudo aquilo? Será que o mestre não vai rir de mim? Mas não foi coisa de somenos importância, pois aconteceu realmente. Esclarecer melhor em outra oportunidade. Não leve a mal, pois tudo estava assim preparado. Manhã do dia 1º de janeiro. Esse aconteceu com o mestre. Um outro fato que eu lembrei foi de um pretor lá de Goiânia que estava fazendo curso de teologia. E durante a classe, o professor dele era o reitor da universidade. Era um pastor, ministro evangélico, e ele lançou uma pergunta para os alunos discutirem. Cada um falou uma coisa, e esse rapaz estava calado, quieto, só ouvindo. Aí o professor, vendo que ele não havia manifestado nenhuma opinião, falou: Cláudio, e você? O que você acha? Ele falou uma frase que está nesse livro A Verdade da Vida, volume 1. Aí o professor falou: de onde você tirou isso? Falou: amanhã o senhor saberá. Eu darei um presente para o senhor amanhã. E deu de presente o livro A Verdade da Vida, volume 1, para esse professor, que era ministro evangélico. Aí, uns 4 dias depois, mais ou menos, esse professor chama de lado, na hora do intervalo: Cláudio, eu queria fazer um convite para você. Aquele livro é impressionante, Quero lhe fazer um convite para você dar aula no curso de teologia. Ele falou: professor, eu não posso, mas eu quero que uma outra pessoa superior a mim possa vir aqui dar aula. E convidou-me para ir para dar aula, mas eu não tinha condições de São Paulo todo fim de semana para Goiânia, porque tinha uma série de fim de semana sempre cheio de atividade, teria que cancelar tudo para poder dar aula de teologia. Então, talvez não pude aceitar. Então, mostra realmente aquilo que está, na verdade, da vida volume 1, como impressionou esse ministro, esse pastor evangélico. Outro detalhe que contém nesse livro é a formação do destino, que nós vamos falar daqui a pouco, ok? Ou então nas aulas subsequentes. Muitos desejam saber sobre o destino, né? Muitos desejam saber, por exemplo, sobre a profecia, o que vai acontecer, como será, principalmente no final do ano, os canais de televisão ficam mostrando como que vai ser o ano que vem, o que vai acontecer, somente querem saber do futuro. E algumas pessoas as pessoas que
ler cartas, búzios, outras coisas mais para saber como que será o ano seguinte. Então, obcecados à profecia. Então, a respeito à profecia, o mestre Masaru Taniguchi escreve o seguinte: não dê atenção às religiões ou profecias que intimidam as pessoas. Não dê muita atenção. Os senhores não devem acreditar em profetas ou religiosos que vaticinam desgraças e infortúnios. A palavra tem força criadora. Quando se acredita em palavras que vaticinam infortúnios, estes acabam acontecendo. Ou melhor, a pessoa que ouviu essa profecia começa a agir de modo a fazê-la jus a ela. Acredita, passa a acreditar e conforme cresce, acaba acontecendo. Né? É como se fosse uma oração. Citou a lenda, então o mestre, o mestre quando veio para o Brasil, pela segunda vez e última vez, em 1973, ele fez a palestra, e nessa palestra ele contou uma parte sobre a mitologia grega. E aquilo que o mestre contou quando veio para o Brasil, em 73, estão em 2 livros. A Filosofia da Verdade que Gera Milagres, volume 1 e volume 2. Então, o mestre contou sobre o caso da mitologia grega, que a rainha teria um filho e o filho mataria o pai e desposaria, ou seja, iria casar com a rainha, que era sua mãe. O rei, ouvindo essa profecia, ele ficou com aquele temor de que acontecesse isso, que ele fosse morto pelo próprio filho. Então, não podia, mas também não podia matar o filho. Então, ele simplesmente levou o filho na fronteira com outro país e deixou na fronteira. E as pessoas, população do outro país, pegou o bebê e levou até o rei, que o rei não tinha filhos. E o rei, achando muito encantador, começou a cuidar como se fosse filho dele. Tudo, normalmente. Então, esse bebê passou a ser o herdeiro, né, desse rei. E os traços eram bonitos e o rei adorou esse menino. Ele cresceu acreditando piamente que era filho legítimo do rei e da rainha, mas um adivinho encontrou com o adivinho que leu a sua mãe e disse que ele iria matar o pai e iria casar com a mãe. Então o que ele fez? Amedrontado, fugiu do país. Foi para Tebas. E atravessou a fronteira e ficou nesse país. Quando estava caminhando por um lugar estreito, uma montanha, que só cabia uma carruagem, ele deu de frente com um senhor, numa outra carruagem muito de luxo, muito bonita, e ele queria que o outro recuasse. Esse jovem, o filho do rei, criado com toda a autoridade, muito arrogante, não recuou, o senhor recuou, não, e o rei também é muito arrogante, e entraram em confronto corporal, e esse jovem acabou matando esse senhor da carruagem. Esse jovem o rei que adotou esse menino passou a chamá-lo de Édipo. E o velho morreu. E quando ele foi para a cidade, Tebas, estava lá um zum, né, de que um monstro iria matar, amedrontando a população, matando. Esse monstro chamava-se Esfinge, que essa Esfinge iria devorar quem não decifrasse o enigma que ele fosse falar. Quem não decifrasse ia morrer e ser morto e comido por esse monstro chamado Esfinge. E o Édipo foi lá para enfrentar o monstro. Aí o monstro lançou a pergunta: qual é o animal que tem 4 pés de manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite? Qual o animal que tem 4 pés de manhã, ao meio-dia tem 2 e ao anoitecer tem 3? Édipo respondeu: é o homem. Ao nascer ele engatinha, então tem 4 membros. Quando ele cresce, anda com as 2 pernas. E quando envelhece, tem uma bengala que é a 3ª perna. E o enigma foi decifrado e esse monstro acabou se matando, conforme ele havia se prometido. Então a rainha ficou feliz, porque a população ficou tranquila, e casou com Édipo, já que estava viúva. Então assim se concretizou a profecia. Ele matou o próprio pai, que aquele senhor era o pai biológico, e casou com a própria mãe. Então isso é uma profecia da mitologia, não significa que aconteceu, não. Então observação do mestre, não é que a profecia se confirma, não significa que vai acontecer.
Então, da mesma forma, estudiosos, especialistas nas profecias de Nostradamus disse a mesma coisa. Não significa que a profecia vá acontecer, mas é uma tendência que poderá acontecer. E conforme também está explicado na verdade da vida, volume 1, sobre a formação do destino, o destino também pode ser mudado. Aquilo que está mais ou menos predeterminado, de acordo com a série de coisas que aconteceram, de acordo com os karmas do passado, ele pode sofrer transformações. Então é isso que nós vamos ver também na formação do destino. Então, no volume 1, há um momento em que, já entrando no fato da formação do destino, a Heine, em estado de hipnose, ela começa a descrever uma cena. Isso em 1912. Em estado de hipnose, o seu chefe, que era um pintor, chamado Corneille, artista plástico, Corneille, ele hipnotizou a Heine, que era mais jovem, 18 anos, e mal sabia ler e escrever, e através de hipnose, de 1912, ela descreveu a cena de uma guerra. Em 1913, novamente, em estado de hipnose profunda, ela começou a transpirar, suar, ficar nervosa, irritada, agitada, e descreveu a cena mais forte, mais nítida, mais violenta da guerra. E no ano seguinte aconteceu a guerra, né? Então, ocorre que esses fatos aconteceram exatamente um ano antes da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Por esse fato que na página 138, 138, 140, o mestre cita o seguinte: isso que foi apresentado é apenas uma parte. Isso que a Heine descreveu, cadáveres empilhados aos montes, rios de sangue, avalanche de sangue, a fome vem apertando seu cerco, pão não existe, as pessoas que escaparam da matança estão minguando, estão morrendo de fome. É cena terrível. Aqui é Paris, a cidade inteira está lutando em todos os cantos, matança, nada mais existe, toda a cidade foi arrasada. Ele descrevia, transpirando, cenas nítidas que ela estava vendo com os olhos espirituais em estado de hipnose. Então o mestre disse, isso tudo que foi apresentado é apenas uma parte, mas de qualquer forma é preciso reconhecer-se que é um fato, de profunda significação para a jovem Heine, que tinha visto já em 1913, e com antecedência de cerca de 1 ano e meio, o irrompimento da Primeira Guerra Mundial, a Guerra Europeia. O ponto que considero profundamente significativo está no fato de não poder explicar a ocorrência de fatos como este da jovem Heine, que pôde ver acontecimentos pertencentes ao mundo futuro antes de ter aparecido aqui no mundo material. Então ela viu cenas nítidas antes de acontecer na Terra a Primeira Guerra Mundial, ela já tinha visto essa cena. Então, por isso que o mestre diz, se é possível ver ou tomar conhecimento de um fato que ainda não apareceu no mundo material, é forçoso que este fato já existia em algum lugar. Claramente existia em algum lugar, porque ela viu nitidamente a cena. Então, em algum lugar já existia aquela cena que ia entrar em ação na Terra. Este algum lugar é evidente, não está no mundo da matéria, pois tal fato ainda não surgiu no mundo da matéria. E mais adiante ele diz, será que esse acontecimento que é concluído no mundo da mente está pronto desde o mais remoto passado e não pode ser modificado em nada? Ou seja, será que esse fato já estava definido claramente há muito, muito tempo atrás? Não é assim absoluto. Os acontecimentos que se formam no mundo da mente vai sendo montado a cada instante, a cada momento, ou seja, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com o nosso karma, bom ou não, é assim, daquilo que nós sentimos, acreditamos, é assim que vai se formando a cena que vai entrar em ação. O acontecimento se forma no mundo da mente, vai sendo montado a cada instante, a cada momento, obedecendo aos arranjos do trabalho espiritual dos seres vivos diversos que preenchem o universo. Pela modificação do conteúdo, mas a gente diz o seguinte, pela modificação do conteúdo que está provocando o acontecimento, ocorre também a modificação desse acontecimento. Então vai sendo feito um filme. Mas, de acordo com o nosso modo de viver, pensar, podemos modificar um caso aqui, modificar um caso lá. Aqui está a liberdade que nos possibilita dominar o nosso destino. Então,
há muitos casos que ocorrem a pessoas que deveria ser vítima de uma catástrofe muito e devia morrer no local, mas mudança da mente fez com que ela estivesse no local, mas não aconteceu nada com ela. Como exemplo, aquele caso de uma adepta, que era divulgadora, que lá dos Estados Unidos, trabalhava naquelas 2 torres no dia 11 de setembro, ela foi trabalhar normalmente, e o marido, quando soube do acontecimento, da catástrofe, que imediatamente paralisou todo o país, dos aviões, aqueles fundamentalistas que tomaram o avião e foram de encontro para as torres. Então o marido foi para casa e muito aborrecido, triste, porque a esposa trabalhava numa dessas 2 torres. E quando estava em casa, apareceu a esposa. E ele, assustado, disse: você não foi trabalhar hoje? Eu fui, mas antes eu passei na costureira. Só que ela errou a costura. Isso fez com que eu chegasse atrasada no trabalho. E já tinha acontecido a catástrofe. Mas por que ela chegou atrasada? Né? Então, um anjo fez com que a costureira errasse e não fizesse de coisa certa, para ela não chegar no horário certo. Em 1970, todos os domingos, eu trabalhava numa outra empresa, pequena, anterior a essa última que eu fiquei 25 anos, trabalhei numa outra empresa, e domingo eu ia, sempre domingo, todo domingo de manhã, ia na sede central para colaborar nas atividades com os jovens. Aí uma moça me contou que ela tomava aquele trem dos estudantes da Central do Brasil todos os dias para ir trabalhar. Todos os dias ela pegava aquele trem, e um dia, quando ela foi sair de casa, foi pegar a bolsa que estava na mesa, não encontrou a bolsa. Não encontrou a bolsa e perdeu 40 minutos procurando a bolsa. Quando encontrou, ela encontrou embaixo do tanque, que o cachorrinho dela subiu na mesa, mordeu a alça da bolsa e levou para baixo do tanque. Mas quem que fez o cachorrinho fazer isso? Com certeza um anjo. Com isso ela escapou da morte, né? Então, estava previsto que ia acontecer. Aquele trem exatamente que ela tomava todos os dias. Mas a mudança da mente dela fez também que mudasse o destino que seria fatal para essa moça. Por esse fato que nós temos que entender algumas coisas interessantes, né? Então o mestre diz: essas coisas também, se estiverem sido retocadas antes de aparecerem no mundo da matéria, serem retocadas, enquanto estiverem ainda com o acontecimento do mundo material, quando aparecerem no mundo da matéria, a catástrofe não será catástrofe, ou seja, a mudança da mente fez com que também mudasse o destino, que era para acontecer e não aconteceu. Então, da mesma forma, à medida que nós vamos manifestando cada vez mais amor ao próximo, da mesma forma que aconteceu um caso com um rapaz que foi num desses profetas que via o destino da pessoa e falou: dia tal dia você vai morrer. Isso está no livro do Mestre. E aquele rapaz, como aquele adivinho não errava, ele simplesmente gastou todo o dinheiro que tinha, só que chegou o dinheiro e não morreu. Aí ele foi reclamar com esse adivinho: olha, você não falou que tal dia ia morrer? Eu não morri e gastei todo o dinheiro. Eu falo: não é possível, você fez alguma coisa. Você fez alguma coisa? Eu falo: não. Você salvou? Não, apenas eu passei ao lado do rio, tinha transbordado, e os peixes que estavam fora da água se debatendo, eu peguei e joguei tudo para dentro. Então você salvou. Você teve em mente salvar, por isso que você foi salvo. Ok? Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea, que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias
capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.